Eu queria saber por que não há uma integração de modais, né? E não é privilegiado o transporte de massa no Rio de Janeiro, e o ônibus tem tantas superposições de linhas e não num esquema de hub combinados, né? Disciplinando um trânsito de maneira a reproduzir o trem. Para mim, o maior problema dos ônibus é a lotação. E eu gostaria de saber qual a solução para isso e como a gente poderia melhorar. Eu gostaria de saber por que os ônibus, a frota de ônibus no Rio de Janeiro é tão velha que eles usam subterfúgio, que a lei limita o tempo de anos de vida dos ônibus. Eles fazem uma maquiagem e aí conseguem, junto à prefeitura, estender esse tipo de vida útil dos ônibus. Gostaria muito que melhorasse o transporte, pelo trânsito, pelo mau atendimento dos motoristas, dos trocadores, inclusive sobre pessoas idosas, o que eu vejo muito, o maltratamento, e eu gostaria muito que isso fosse visto, porque a gente sofre muito com isso, eu e as pessoas que usam, né? E eu gostaria de perguntar, por que os motoristas não têm um curso que possa mostrar para eles que eles têm que atender bem a quem paga, o usuário, as pessoas idosas. E eu gostaria de saber por que os motoristas não dão atenção devida, principalmente aos idosos. O que é possível fazer para que a gente tenha mais atenção por parte desses profissionais? Eu acho que a falta de despreparo dos motoristas no trânsito é um grande problema referente ao transporte da linha de ônibus. E eu queria saber o que o governo, os motoristas, a rede privada poderia fazer para que isso mudasse. O cansaço no transporte é muito grande. É anos vivendo de esperança, de propostas de governo, de candidatos, e nunca tem. Daqui do centro do Rio para a Zona Sul é ônibus de 5 minutos. Do centro para a Zona Norte pode se contar, é 15 a 20 minutos. Ônibus lotado, motorista mal educado, para fora do ponto, isso quando não arranca com os ônibus, onde que nós vamos parar? O problema que a gente está enfrentando é a falta de ônibus, de infraestruturas, né? Os ônibus são muito precários, carros com bancos quebrados, não tem uma boa direção, os motoristas sempre estão de mau humor. Gostaria de saber quando que vai melhorar a infraestrutura dos ônibus. Eu gostaria de falar sobre a questão dos ônibus, sobre as multas que eles recebem de trânsito e atropelamentos, ainda mais de bicicleta, que nem a estimativa. E eu gostaria de saber como o Detran, os órgãos governamentais poderiam controlar eles, de certa forma, porque a parte civil das pessoas, as pessoas, o Estado atua em cima delas, sobre as empresas e sobre... Eles simplesmente fecham os olhos, assim. Se for ver a quantidade de multa e a quantidade de infrações que os motoristas têm hoje em dia, eles somam absurdos. Como é que um motorista, que foi treinado para ser apenas motorista, consegue, além de ser motorista, ser trocador?